A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, e hoje nós estamos no nosso segundo áudio, do nosso estudo Acesso ao Pai. É bom e importante a gente aprender isso, para a gente ter noção de quando a gente está tendo esse acesso ou não é verdade? Bom, está baseado em Efésios 3:8 que eu quero ler. Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3 e o verso 8, que diz assim, Efésios 3:8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Baseado nisso, estamos falando de Moisés, Estamos entrando aí em um consenso sobre Moisés. A gente ontem terminou o áudio falando que o rosto dele resplandecia, certo? O seu rosto brilhava. E a glória de Deus era o que estava no rosto dele. Mas como é isso? Moisés abdicou, desistiu, ele deu sua vida a servir a Deus. Ele negou a si mesmo para ser servo de Deus. É importante frisar isso, que quanto mais as pessoas se dão a Deus, mais elas se distanciam das coisas do mundo. E muitas das vezes as pessoas elas querem se dar só metade de si para Deus. E Deus não trabalha com metades. Deus trabalha com inteiros. Então, um grande problema da gente é querer não se doar muito para o Senhor. Dá uma olhadinha em Lucas 9:23. Olha o que diz aqui em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, e o verso 23, ele diz assim, E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Jesus estava dizendo para eles o seguinte, olha só. Bem-aventurado é os olhos que vê, os olhos que veem o que vós vedes. Aí continua no verso 24. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouves, e não ouviram. Quando Jesus chama a atenção dos discípulos nesse sentido, é que eles tinham um acesso direto a Jesus. Coisa que muita gente gostaria de estar lado a lado com ele. Mas, quando você nega o seu eu, quando você nega o seu eu e deixa o eu sou dominar sua vida, a glória de Deus resplandece em ti. E é interessante que quanto mais você busca Deus, mais parecido com Jesus você fica. Devemos tirar o véu do eu e o véu da culpa, o véu dos erros e deixar a glória brilhar. Por que esconder aquilo que tem que ser visto? Mas esse véu, ele não sai de você por só você querer. Você tem que lutar muito para que o seu eu seja derrotado. O véu só sai se você dar a sua vida a Cristo. A partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, o véu sai. Você começa a enxergar. Você começa a ver as coisas. O importante é deixar o véu sair. A busca que você precisa fazer é buscar o Espírito Santo. Pois se você se render a Cristo, o sacrifício dele cairá sobre você. Ou melhor, alcançará você. Você só vai fazer parte do reino de Deus se você negar o seu eu, que pertence a esse mundo. Então, só dá para receber esse prêmio quem dá o sacrifício, quem queima o holocausto.
Deu para entender? A nossa obra, ela tem que ser dessa maneira. Existem pessoas, meus irmãos, que ainda têm um véu no rosto delas. Elas não contemplam muita coisa. Quanto mais elas buscam o pecado, o véu as cobre. Como é que pode ter acesso ao Pai? Moisés tinha acesso direto ao Pai. Ele ia direto ao Pai porque ele não precisava de véu. Mas as pessoas que vivem se escondendo atrás de um pecado, em vez de pedir perdão a Deus, em vez de se purificar, elas acabam vivendo de véu. E esse véu que cobre o rosto delas não deixa com que elas vejam outras coisas espirituais. Não deixa que ela enxergue um palmo à sua frente do mundo espiritual. Como é que Deus pode aparecer para você? Como é que Deus pode se manifestar para você? Não estou dizendo que Ele vai mostrar o seu rosto, mas Ele quer fazer parte da sua vida. Sabe aqueles momentos que você passa sozinho, sozinha? Aqueles momentos que você não encontra ninguém para conversar? Então, é aquele momento que você devia estar sem véu, porque Ele ia chegar. E o teu Pai que te vê em oculto estaria junto com você. Mas para isso você precisa tirar o véu. Você tem que deixar o véu cair. Veja, o véu seria como se fosse uma carta de acusação, onde impede você de penetrar nas riquezas de Cristo. Então existem riquezas de Cristo, como o versículo que a gente leu, que você ainda não desfrutou. Você ainda nem viu, você nem sabe o que é isso. Como pode? Você ainda não participou, você não foi lá, você não recebeu, você não tocou. Até quando você vai ficar longe das riquezas de Cristo? Porque o verso está dizendo claramente, na parte B, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Existem riquezas que o homem não entende, mas está preparada para você. Você quer participar, você quer sentir o prazer, você quer ter o prazer, o gozo de estar no meio dessas riquezas? O que será que são essas riquezas? Você já imaginou você poder entrar em um hospital e tocar nas pessoas e elas saírem curadas? Você já imaginou você olhar para uma pessoa necessitada e falar, ainda hoje o seu problema será resolvido? Olha, fique em paz. Amanhã, a essa hora, um caminhão está chegando com bastante compras para você. Ah, você está desempregado? Me dá sua carteira, porque eu vou mostrar para o patrão do céu. Ele vai te registrar agora. Então, tudo isso são riquezas incomparáveis, incompreensíveis, que ninguém compreende, mas Deus faz. A pessoa vai dizer, mamãe, a criança vai dizer, mamãe, um carro parou aqui, um homem todo de branco, com os pés, os cabelos todos de branco, ele desceu do carro e me deu um envelope. Isso é um testemunho que aconteceu de verdade. E quando a mãe perguntou, mas o que tinha no envelope? O que tem no envelope? Ela abriu uma grande quantidade em dinheiro para poder pagar suas contas, para poder fazer sua compra. E ela disse, como que era esse homem? Não sei, mas ele tinha as mãos furadas. Eu não sei se você crê ou não crê, mas isso são riquezas incompreensíveis de Cristo. Coisas que estão preparadas para nós, mas nós não desfrutamos. Por causa de quem? Por causa do véu, que nos separa dele ainda, que não nos deixa sentir a sua glória, a sua bênção, que não nos deixa se aproximar dele cada vez mais. Esse véu acaba nos tirando da presença dele. E quando você entrega a sua vida a ele, você vai fazer parte dele. Você vai entender o grande sacrifício que ele fez. Ele precisa rasgar o véu que tinha de acusação contra você. E você precisa rasgar o véu do seu eu. Tudo isso para que você possa participar dessas riquezas que eu estou falando. Imagina você saber que uma pessoa, de noite, visitou alguém que estava enfermo e fez uma operação espiritual. Esse alguém era o próprio Cristo e a pessoa saiu sarada, curada. Isso se chama riquezas
incomparáveis, incompreensíveis de Cristo. Amém? Amanhã, nosso último áudio, né? Sobre esse grande trabalho que estamos tendo aqui hoje. Anote aí a lição de casa, 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 a 7. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 a 7, né? Está fazendo aniversário hoje o pequeno príncipe de 7 aninhos, o Isaías, né? Ele é filho do Elias Borges, meu amigo. Elias, um grande abraço. Isaías, feliz aniversário. Que o Espírito Santo de Deus seja sobre ti. Amém? Glórias a Deus por isso. Não esquecendo, meus irmãos, não esquecendo que amanhã eu vou estar pregando na Igreja Ministério Visão de Águia, Rua dos Marcianos, Vila Sacadura Cabral, número 20, Santo André, aqui em São Paulo, né? Bom, você já é o meu convidado, né? Glórias a Deus por isso. Deixa eu dar aqui alguns avisos. Meus irmãos, o meu amigo pastor Ivomar Campos, ele escreveu um livro com o nome Encontrando a Esperança. Eu já tenho o meu. E ele escreveu esse livro para arrecadar dinheiro para construir, para comprar um terreno e construir uma igreja. Todo o dinheiro é revertido a isso, tá? Pastor, eu quero comprar para ajudar na obra. Tá bom. O número dele é prefixo 31, porque é Minas Gerais, 9, né? Vamos lá, vamos começar tudo de novo. O prefixo dele é 31, 989785570, tá bom? Aí você fala que você quer comprar esse livro, ele é um preço bom e barato para você poder adquirir, tá bom? A missionária Michele também escreveu um livro, o livro dela se chama Mulher em Três Dimensões, né? Pastor, eu quero pedir o meu, tá bom? O número dela é 11996624244, tá bom? Glórias a Deus por isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguns recadinhos aqui. Eu tenho sim, ó. Pastor, eu quero te doar um livro, como eu amo livro, né? Ou outros presentes também. Meu endereço é Avenida Lucas Nogueira Garcês, número 790. O CEP é 08563-115, Poá, São Paulo, Alexandre Souza do Carmo. Pastor, eu quero pedir seus PDFs, tá bom. O número que você pode falar comigo é 119-3018-0870. Ok? Bom, por hoje é só e amanhã tem mais.